tarde. Meu nome é Adriana, sou do Polo de Rio Bonito e curso licenciatura de Matemática. Eu vou gravar uma atividade de AD2 para estágio 3. Essa atividade vai trabalhar a interdisciplinaridade, que é um conceito que busca a interseção entre o conteúdo de duas ou mais disciplinas, para permitir que o aluno elabore uma visão mais ampla das temáticas. No caso, vai ser trabalhada a matemática e a geografia. O conceito de matemática vai ser utilizado na atividade é a razão e a proporção, que é a relação entre dois números e também vai envolver a operação de divisão. E com isso a gente vai usar a razão para descobrir a densidade demográfica de uma região. Eu vou fazer um breve resumo do que é a densidade demográfica, para poder dar um contexto a tudo. No caso, essa seria a parte ali do professor de geografia, né? Mas para a atividade ficar mais completa, vou falar aqui. A densidade demográfica é o conteúdo de geografia que estuda o índice demográfico, que calcula o número de habitantes por quilômetro quadrado. Com esse índice é possível analisar a população de um determinado lugar e quais são os fatores que influenciam os níveis de concentração de indivíduos em uma mesma área. Essa atividade que eu desenvolvi foi para trabalhar um tempo de 50 minutos. E as disciplinas que são envolvidas nela é a geografia e a matemática. O tema que eu escolhi para essa atividade foi a densidade demográfica da região sudeste, a razão entre a população e a área habitada. Como vai ser trabalhada a região sudeste, a gente vai trabalhar os 4 estados, né? Que são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo, certo? O objetivo dessa atividade é trabalhar a interdisciplinaridade entre matemática e geografia. Na matemática, eu quero desenvolver as habilidades matemáticas que vai trabalhar a razão e a divisão. E na geografia, compreender o conceito de densidade demográfica de uma região. Então, vamos calcular a densidade demográfica da região sudeste usando os dados reais. Os alunos podem usar a internet para obter dados reais sobre a região, a população, no site do IBGE, com o último censo, usar o quadro e papel para anotar os cálculos e respostas. Se os valores for muito grande, eles podem utilizar a calculadora. A atividade vai começar com a explicação do professor sobre o que é a densidade demográfica. Provavelmente seria um professor de geografia e teria mais um conteúdo, né? E ele vai falar que é a razão que há entre o número de habitantes de uma determinada área e o espaço territorial disponível. E com isso eu vou apresentar no quadro a fórmula aos alunos, que é a fórmula da densidade, que é a divisão da população daquela área dividido pelo tamanho que é a área do lugar. Então temos que quanto maior o número de habitantes em uma área que é limitada ali, será maior da densidade de um lugar, né, da região. Agora, a atividade, como que ela vai começar? Eu vou dividir a turma em 4 grupos, que cada grupo vai ficar responsável por um estado da região sudeste, e pedir os alunos a pesquisar na internet esses dados que eu falei, que é a população daquele estado e a área daquele estado, certo? E com isso, a gente vai ver que pode ter variações de densidade em diferentes partes de uma cidade, área muito densas, centros urbanos, tem muita população, muitas pessoas, e menos densas, que são zonas rurais ou parques. Essa conta eu fiz um exemplo, eu vou passar um exemplo, que seria o do Rio, pegaria a população, que estaria entre 17.219,679 habitantes, a quantidade,
dividido por 1.200,329 quilômetros. Essa divisão seria feita e a gente ia conseguir 14.345 habitantes por quilômetros quadrados. Depois de ter sido feita essa conta, né, o professor ia perguntar, eu assim no caso, perguntaria a cada grupo qual o resultado de cada um daquele ali, para a gente descobrir qual estado da região sudeste tem uma densidade demográfica maior, né? E a gente pode ali fazer uma conversa, quais são os desafios que é enfrentado nas áreas com maior densidade populacional, como pode afetar a população, essa questão toda. Então, assim, essa atividade foi para mostrar para os alunos que a gente pode trabalhar da matemática e outras matérias, porque às vezes os alunos falam assim, mas eu vou usar matemática onde? Em que parte que a gente vai usar? Então, na geografia, ela é usada para calcular a densidade demográfica do lugar, saber quantos habitantes por quilômetros. Depois, penso fazer com áreas menores essa mesma conta, com cidades pequenas, porque daria um valor menor para os alunos poder fazer a conta. Esse valor ficou muito grande para os alunos trabalhar, então teria que ser feita a conta na calculadora. Então, assim, a gente pode pegar as áreas, ver aonde a pessoa mora, estimar mais ou menos quantos habitantes tem ali no bairro, ali, a área mais ou menos, fazer essas pesquisas na internet para poder levantar e ver que aí a gente usa a matemática em outras matérias. A gente também usa matemática na história, na física, na educação física também. Eu escolhi falar sobre essa parte, achei muito interessante. E assim, como a conclusão dessa atividade, a gente tira que aplicamos, né, a razão, a proporção e a atividade, a divisão, corrigindo o que eu falei. Conclusão, com essa atividade usamos a aplicação da razão, proporção e a divisão para calcular a densidade demográfica dessa região, que foi a Sudeste. E na geografia, que vai analisar os fatores e a influência da ocupação do território. Essa parte já seria da parte do professor de geografia, que ele comentaria esses resultados e o que ia impactar para todo mundo, né? E então, a gente vê que a interdisciplinaridade foi feita uma conexão entre a matemática e a geografia para interpretar fenômenos populacionais e territoriais. Então, essa foi a atividade de AD2. Obrigada.